pessoal, tudo bem? Então, na aula anterior a essa, né, a gente estava estudando os orbitais do tipo S, orbitais do tipo P, como é que ocorre a interpenetração de orbitais, ligação sigma, sempre numa ligação simples, né? E ligação pi quando houver uma dupla ou uma tripla. Agora, a gente vai ver um caso especial de ligações, gente, de um cara super famoso, que é o chefão da química orgânica, o carbono, né? Então, o carbono, o que a gente fala lá do carbono, né? Se ele é tetravalente, então faz 4 ligações. Ele é da família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência, faz 4 ligações. No entretanto, gente, vejam bem o que é que acontece com o nosso carboninho, né? Vamos fazer lá, carbono, né? Tem o número atômico 6. Vamos fazer a sua distribuição eletrônica para poder, porque se a gente representa o carbono e põe já os 4 elétrons na camada de valência. Agora vamos ver em termos de orbital o que acontece com o carbono. Então, o carbono é 1s2, 2s2, 2p2, né? Então, o carbono tem 6 elétrons no total. Na primeira camadinha tem um subnível completo, que é o orbital 1s. Depois, na segunda camada, tem o orbital 2s completo e o subnível P com 2 elétrons. Deixa eu fazer até melhor aqui, porque é aqui que nós vamos ver o que é que acontece com o nosso amiguinho carbono. Então, ele tem o subnível P, né, com os 3 orbitais e 2 elétrons apenas. Observem aqui a última camada do nosso amigo carboninho. Então, aqui está o 2S. Opa! Aqui não é impossível, né? Com o mesmo spin. Está o orbital 2S e aqui está o orbital 2P. Bem, pessoal, em termos de orbital, vejam bem se haveria possibilidade do carbono fazer ligações, as 4 ligações que a gente sabe que ele faz. Então, vejam bem, um orbital está completo, não pode fazer ligação nenhuma. Sempre a interpenetração apenas de orbitais incompletos. Esse orbital, e o carbono só tem 2 orbitais incompletos e um vazio. Então, não haveria na maneira, nós chamamos isso aqui de estado fundamental, normal do carbono, tá? Assim seria a sua configuração normal. E essa configuração normal não possibilitaria a tetravalência do carbono. Ele não tem orbitais para fazer as 4 ligações. Então, os cientistas, gente, eles idealizaram, né? Isso aqui chama-se teoria da hibridação ou da hibridização, que seria o seguinte. Então, aqui estaria o carbono no seu estado fundamental. Não dá para fazer as 4 ligações. Então, os cientistas pensam que ocorre o quê? Que eu vou excitar esse átomo de carbono, tá? Ele vai ser excitado. Você sabe o que acontece quando a gente fornece energia para um elétron? O que acontece? Pula elétron na eletrosfera, salta elétron que te dou quanta, né? Ou então lá quando você estava estudando do Bohr, né? Quando ele se afasta, ele ganha energia e vai se excitar. Quando ele volta, libera. Então, se eu excitar esse átomo de carbono, e tem que excitar para que ele possa fazer as ligações, esse elétron que está aqui pula para o orbital vazio, tá? Então, ele sai desse lugar aqui normal, que seria o 2s, e vai lá para o seu orbital vazio. Então, agora, vejam bem, eu tenho 1, 2, 3, 4 orbitais incompletos, mas ainda não pode se fazer a ligação. Por que não? Porque o 2s tem uma quantidade de energia e o 2p uma outra quantidade de energia. Tem quantidades de energia diferentes, estão em níveis energéticos diferentes, em subníveis diferentes, né? Então eles têm energia diferente e não dá para fazer a ligação dessa forma. Então aí sim, peraí, deixa eu colocar tudo de novo aqui.
o carbono no seu estado fundamental. Teria um S2 com os 2 elétrons, um S2, tá? Um S2. Aqui seria 2S2. 2S2. Ai, que mania de fazer aqui errado. 2S2. E aqui teria os orbitais P do 2P com 2 elétrons. Então aqui eu chamo estado fundamental, porque é normal, é como nós fizemos isso até hoje, né? Agora, o que eu fiz lá? Eu excitei o átomo de carbono. Eu excitá-lo, esse elétron pula elétron. Este elétron que vai pular para o subnível que está vazio. Então ficaria assim. Nós chamaríamos isso aqui, gente, de estado excitado. Excitado quando houve, então, um salto aqui do orbital 1s, tá? Grandão, né? Para o orbital 2p vazio. Então, aqui já tinha, vamos colocar diferente, né? Aqui já tinha um, e esse daqui saltou para cá. Vamos colocar aqui. Então, esse aqui, ó, esse que estava aqui veio para cá, tá? Então, nesse estado aqui, que estava aqui, saltou para lá. Nós dizemos que é o estado excitado. Então, aqui é o estado fundamental, tá? Aqui é o estado excitado ou ativado, até seria melhor. Excitado ou ativado, seria melhor até escrever aqui, né? Ativado. E nesse estado ativado não pode haver a ligação devido à diferença de energia entre o subnível S e P. Então, os químicos lá acham que deve haver, o que há mesmo, né? O que nós chamamos de hibridização, mistura, né? Dos dois orbitais, do S e do P. Então, desaparece esse orbital S aqui, desaparecem esses orbitais P que tinham aqui, ó, desapareceu, tá? E vai haver formação de um orbital novo, chamado orbital híbrido, com quatro orbitais aqui, tá? Um subnível novo, perdão, com 4 orbitais, sendo 4 elétrons, todos com a mesma energia agora, tá? Só que esse orbital aqui agora não é orbital S, não é orbital P, e é chamado sim de orbitais, sp3, porque é originado pela união de um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P. Então aqui é um orbital sp3, aqui é outro orbital sp3, aqui um outro orbital sp3 e aqui um outro orbital sp3. Então isso é que é hibridação, tá, gente? Então, carbono no seu estado fundamental não pode fazer as 4 ligações, mas ele é tetravalente, mas não pode no jeitão como ele está normalmente. Então ocorre o quê? Uma ativação. Um elétron pula para o orbital P vazio do carbono. Porém, a ligação ainda não pode ser efetuada porque eles têm energias diferentes. Então o que acontece? Acontece a hibridação, a mistura do orbital S que tinha ficado e dos orbitais P, formando orbitais híbridos ou hibridizados na forma sp3. Cuidado que esse 3 agora que tem aqui em cima, eu vou pôr maior para vocês. Orbitais sp3. Esse 3 a gente era acostumado sempre que tinha o número de elétrons lá em cima. Não é, tá? O número de elétrons agora eu vou pôr lá em cima ainda. sp3 é um orbital resultante da hibridação entre um orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P. Vamos ver como é que ele se dispõe no espaço. Nós sabemos que o orbital S tem a forma esférica, a orbital P tem a forma de halteres. E o orbital sp3, né? O orbital sp3 que nós estamos vendo pela primeira vez agora, né? Orbital sp3. Então, Matheus, olha se aparece. Matheus, olha se aparece. Orbitais sp3 se dispõem no espaço.
dessa forma aqui, ó, pessoal, tá? Então, assim é que são, olha, eles se repelem, esses orbitais se repelem, porque cada um tem um elétron desse spin igual, né? Então, eles procuram ocupar o maior espaço possível entre eles, é bem assim, mas é mais ou menos assim, né? Em forma de tetraedro. Então, esse aqui seria um orbital sp3, esse é um outro orbital sp3, esse é outro orbital sp3 e esse. Então, nós temos 4 orbitais do tipo sp3, que podem fazer ligações, ó, 4 ligações sigma. Ó, gente, 4 ligações que sigma como metano. O metano teria um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, tudo sigma. Os orbitais híbridos só fazem ligação sigma, os híbridos, tá? Já vou explicar direitinho para vocês. Então, quando o carbono quer ligar, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Hibridação. Se a ligação for simples, tetraedro regular, 109 graus é o ângulo para vocês. Hibridação, SP3. Ó, essa musiquinha a gente vai ter que aprender, hein? Então, essa é o ângulo que seria medido direitinho, quando é de verdade mesmo, tetraédrico, é de 109 graus e 28 minutos. É o que acontece assim, né? Então, vamos ver. Hibridação, SP3, hibridação SP3. A união de orbital S com 3 orbitais do tipo P. É tetraédrico, a forma desses orbitais, tá? Tetraédrico, e tem um ângulo, esse tetraedro, de 109 graus e 28 minutos. Então, como é que é? Quando o carbono quer ligar, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Hibridação, só na hibridação, tá, gente? Hibridação, por isso que eu não podia dar o exemplo de orbitais S e P com carbono. Hibridação, se a ligação for simples, se só tiver ligações simples, só simples. Se a ligação for simples, tetraedro regular, 109 graus é o ângulo para vocês. Hibridação, SP3. Então, sempre que o carbono fizer ligações simples, ele estará utilizando orbitais híbridos do tipo SP3. Vamos dizer o metano aqui, né? O metano, CH4, gás dos pântanos, biogás, né? Gás natural. Então, o carbono, como ele faz 4 ligações normais, claro que eu não vou fazer bonitinho assim, né, gente? Eu não sei fazer. Né? Nossa Senhora, tá horrível. É tetraédrico, né? Então, aqui o carbono, imagina se tem 109 graus, mas não tem problema. Fazer conta que vocês estão enxergando bem certinho aqui esses orbitais, aqui e aqui, né? Então, o hidrogênio, que utiliza orbitais do tipo S, o hidrogênio é sempre S, liga um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Então, nós teríamos 4 ligações, o quê? Sigma. De que tipo? Do tipo S, que é o do hidrogênio, e o carbono, cada orbital desse aqui é sp3. Então, sigma sp3, essa aqui seria sigma sp3, sigma sp3 e sigma sp3, que seria a do carbono. Então, o carbono não vai usar nunca orbitais do tipo P. Se ele tiver ligações simples, só simples, todas as ligações dele serão sp3, tá? Todos os orbitais dele. Então, aparece lá um exercício para vocês assim. Que tipos de ligações nós temos, por exemplo, no metano? Já disse lá, né, gente? Então, você vai olhar aqui, né? É simples, tá? Então, e o carbono só tem ligações simples, então ele está hibridizado na sp3. O hidrogênio é sempre S. Então, aqui, uma ligação só, sigma, S, sp3. Uma ligação só, sigma, S, sp3, S, sp3, S, sp3. Tem 4 ligações, sigma, S, sp3. Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. Agora eu quero saber o etano.
etano, que é um alcano. 1, 2, hidrogênio, hidrogênio é C2H6, né? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Aqui está, então, né, as ligações do carboninho. Cada ligação, então aqui, o carbono, só tem ligações simples, observa cada carbono, ó. Simples, 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 então este carboninho aqui, vamos analisar essas ligações. Esse aqui tem o orbital S e o carbono sp3. Então aqui vai ser uma ligação sigma, SsP3, sigma, SsP3, sigma, S, que é o orbital do hidrogênio, sp3, que é do carbono. Então aqui nós temos, e esses dois carboninhos aqui, sigma, porque é uma ligação simples, sp3, sp3, pois esse carbono aqui também só faz ligações simples. Simples, 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 a hibridação do carbono é sp3. Então não esquecer nunca disso. Toda vida que o carbono só apresentar ligações simples, a hibridação dele será sp3. Ele não vai utilizar orbitais do tipo P. Nós vimos por quê? Porque orbitais do tipo P ele tem 2 orbitais apenas incompletos, que daria apenas para fazer 2 ligações. Como ele faz 4, ele vai ter que fazer um joguinho ali de ativação do orbital S para o orbital P e a hibridação do orbital S com o orbital P, fornecendo então aquele orbital diferente do que nós conhecíamos, que era o orbital sp3, né? Mas muito bem, o carbono não faz apenas ligações simples. O carbono também pode fazer uma ligação dupla, como no caso do eteno, né? O eteno ou etileno, que é um alceno, que é assim, C dupla C H, ó, a tetravalência do carbono, sempre é tetravalente, né? Vamos ver como é que o carbono, o que acontece para que o carbono possa fazer essa ligação dupla aqui. Não vai ser sp3, ele vai hibridizar. Sempre o carbono vai hibridizar, tá, gente? Mas a hibridização sp3 é apenas as ligações simples. O que vai acontecer aqui, então? Vamos ver lá. De novo, outra vez, né? O carbono na sua forma fundamental tem um S2 completo, um S2, daí aqui o subnível 2S, também com 2 elétrons, e orbital 2P, agora eu vou fazer uma coisa só, eu tenho que prestar atenção na primeira bem direitinho lá, com 2 elétrons. Então aqui seria o estado o quê? Fundamental, é o carbono como ele é mesmo, na sua normal, né? Ele é desse jeitão. Mas, coitadinho do carbono, desse jeito como ele está aí, ele não pode fazer ligações como ele faz, né? 4 ligações, ele não pode ser tetraédrico aí. Então o que acontece? Ocorre a segunda etapa, que vem a ser a ativação, que fornece energia, e esse elétron aqui do subnível 2S pula para o subnível 2P. Só agora vai ter uma pequena diferença. Então aqui o estado ainda é fundamental. Quando esse elétron pular para cá, eu tenho um estado o quê? Ativado. Agora vamos ver o estado hibridizado, tá? O orbital 1S continuou bonitinho do jeito que estava, ninguém mexeu com ele, né? Tá aqui normal. O 2S desapareceu, né? Não existe mais. E aqui, gente, vai ficar um orbital P, tá? Vai ficar um orbital P com um elétron só. E eu vou pegar 2 orbitais P só. Então, eu vou fundir. 2 sumiram aqui, ó. 2 desapareceram dos orbitais P e se fundiram com o orbital S. Então, esse aqui seria o orbital S e os 2 orbitais P que estavam lá em cima. Com quantos elétrons? Com um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Então, agora eu tenho aí um novo tipo de hibridização que ocorre quando aparece uma ligação dupla, que é a hibridização do tipo, um orbital do tipo S, 2 orbitais do tipo P. Então, a hibridização do tipo sp2, tá? A hibridação sp2, que acontece quando? Quando o carbono faz uma ligação dupla.
E sobra aqui um orbital P puro. Eu já vou mostrar para vocês como é que é isso. O orbital P puro fica lá, quietinho no lugar dele. Então, vou mostrar aqui como que é a forma dos orbitais sp2. Eles formam, uma forma trigonal plana, tá? Trigonal plana, com ângulos de 120 graus. É claro que aqui não está certo, né? Eu não consigo fazer 20 graus, mas dá para ter uma ideia. Esse aqui é o carbono hibridizado na sp2. Esse é um orbital sp2, oriundo da junção de um orbital S com dois orbitais do tipo P. Esse é o orbital sp2, esse é o orbital sp2, que só fazem ligações do tipo sigma. Esse era sp3, né? 4 orbitais. Aqui eu tenho apenas 3 orbitais e olha, queridos, vai ter um orbital P puro, tá? Vai ter um orbital P puro. Esse é o orbital P normal, ó. Esse branquinho aqui é o orbital P normal. Ui! Eu nunca sei colocar direito as bexigas. É orbital. Então, esses são orbitais híbridos. sp2, sp2, sp2. E esse aqui, esse branco, seria o orbital puro, P. Orbital P, tá? Esse aqui, certo? Nós já vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer assim, ó. Um carbono liga com outro carbono aqui. Aqui vão os hidrogênios. E aqui com um outro igual a esse, tem que imaginar 2 iguais, né? Vão formar a ligação π. Então, os orbitais P puro serão os responsáveis pela ligação π em paralelo, né? Digamos que tivesse outro orbital aqui, agora não tem mais bexiga. Vamos lá fazer, então, aqui no quadro, para ver se vocês entendem direitinho. Parece difícil, mas não é. Então, quando uma dupla aparecer, ó que legal, estrutura é trigonal, 120 graus é o ângulo, não deixe para depois, a hibridação é do tipo sp2, sp2. Como é que é? Quando uma dupla aparecer, ah que legal, estrutura é trigonal, 120 graus é o ângulo, não deixe para depois, a hibridação é do tipo sp2, sp2. Então agora é assim, ó, gente, vamos fazer a molécula do eteno, tá? O eteno, uma dupla, aqui tem H, H, H e H. Então agora o carbono, os orbitais dele tem a forma, como eu mostrei para vocês, com as bexiguinhas, trigonal, tá? E ainda tem um orbital aqui, o quê? P puro. Aqui tem um orbital P puro. Aqueles P, como eu falei para vocês, em forma de halteres. Esse orbital, como é que é o nome dele? sp2. Se fosse tetraédrico, seria sp3. Esse orbital é sp2, esse orbital é sp2. E esse orbital aqui é P normal, P puro. Quando vem outro carbono, esse aqui é igual. Então, a interpenetração... Opa, perdão, gente, perdão. Tá? A interpenetração aqui, ó, esse também é igual. Trigonal plano, né? E o orbital P puro, tá? Orbital P puro. Então, o que que acontece? Aqui vem o hidrogênio, que é S, um outro hidrogênio que é orbital esférico, olha aqui, ó. Outro hidrogênio de orbital esférico, outro hidrogênio de orbital esférico, e essa ligação aqui, ó, sp2, sp2, os dois carbonos estarão hibridizados na sp2, representa a ligação sigma, por interpenetração no mesmo eixo. E agora, tem dois orbitais P paralelos. Então, o que que acontece? A ligação π. A ligação π vai acontecer entre os orbitais P. Os orbitais híbridos nunca formam ligação π, só sigma. Gravem bem isso, por favor, tá? Então, aqui está a forma dos orbitais bonitinho. Então, esse aqui é o orbital sp2. Como é que eu faço essas ligações? Esse aqui é o orbital S. Então, ligação sigma S, sp2, ligação sigma S, sp2, ligação sigma sp2, sp2, ligação sigma sp2s, sp2s e uma ligação π entre os orbitais P puros, tá? Então, como é que a gente sabe lá? Quando o carbono quer ligar, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Hibridação. Se a ligação for simples,
Tetraedro regular, 109 graus é o ângulo para vocês. Hibridação, SP3, quando uma dupla aparecer, ai que legal, estrutura trigonal, 120 graus é o ângulo, não deixe para depois, a hibridação é do tipo SP2, SP2. Bem, agora pode que o carboninho ainda faça ligações triplas, como vocês conhecem o acetileno ou etino, o acetileno, né, que é uma molécula que é linear, né? Ou o carbono pode fazer duas ligações duplas conjugadas. Aqui tem que ter carbono, né? Conjugadas. Quando acontecer duas ligações duplas conjugadas, assim, pertinho uma da outra, vicinais, aliás, desculpa, vicinais, ó, vizinhas uma da outra, ou uma ligação tripla, nós vamos ter um outro tipo de hibridação ainda, a última, do carbono, tá? Do carbono. O carbono pode fazer 3 tipos de hibridação. Então, vamos lá de novo, tudo de novo. Oh, meu Deus, né? Vamos lá. Então, o carboninho, no seu estado fundamental, ele tem o orbital 1s2, o subnível 1s2 completo. Daí tem o orbital, segunda camada, com subnível 2s2 completo e 2p2. E nós sabemos que nessa forma fundamental, como as ligações ocorrem pela interpenetração de orbitais incompletos, só tem 2 orbitais incompletos, então não seria possível na sua forma natural. Então o que acontece? A gente ativa o carbono, a gente fornece energia para ele e então o seu elétron do subnível 2s pula para o subnível 2p lá no orbital vazio, que sempre o elétron entra primeiro no orbital vazio, né? Aí, gente, vai haver um outro tipo de hibridação. Desaparece o orbital 2s, tá? O 2s, babau, foi-se embora, e apenas é utilizado um orbital do tipo S, tá? Um orbital do tipo P, perdão. Então, agora eu tenho um orbital do tipo S e um orbital do tipo P. S e P. E 2P puros, ficam 2P puros que eu não mexo naqueles P lá. Então, vamos ter orbitais de que tipo aqui? Qual a hibridação? SP. O que quer dizer SP? Um orbital do tipo S e um orbital do tipo P. Né? Hibridação do tipo SP. Então, quando uma tripla ou duas duplas, tem que lembrar estrutura linear. E a hibridação que será, tô doidinho pra aprender, só pode ser do tipo SP, 180 graus, bum, bum, 180 graus. O ângulo é de 180 graus, pessoal. Então, agora nós vamos ver aqui. Aqui, ó. Está a hibridação do carbono no tipo SP. 2 orbitais híbridos do tipo SP na forma linear, acidente de percurso. E 2 orbitais o que, gente? Esses orbitais são o que? Os P puros que sobraram aqui, ó. Tá? Então, orbitais híbridos SP e SP vão fazer ligações sigma, e esses orbitais P puros irão fazer as ligações pi. É bem facinho, se você pensar, não é difícil não. Então, como é que vai ser? O orbital SP tem a forma, ó, cuidado, não é a mesma coisa que isso aqui, tá? Isso aqui é o orbital P. Ele tem esse e esse. Então, esse aqui é um orbital SP, SP. Como que eu sei que é SP? Quando aparecer uma ligação tripla ou 2 duplas vicinais ali, tá? Daí é SP. Aí o que? Tem o orbital P puro, tá? Que seria um desses aqui, e outro orbital P puro aqui. Como é que faz essa ligação para formar o etino, o acetileno? Não esqueça, no gás acetileno, é importante o nome particular. O gás acetileno é a mesma coisa, então ele tem um orbital SP, que vai juntar aqui, SP, e tem orbitais 2 orbitais P puros, né?
orbitais P puros. Então, a primeira ligação que ocorre é a ligação sigma, no mesmo eixo. Sigma do que tipo? SP, SP. Aqui seria aqui, então aqui entraria a ligação o quê? A ligação sigma, desculpa, a ligação pi, né, com os orbitais P puros, e aqui também uma ligação pi. Os orbitais P puros só fazem ligações, nesse caso, pi. Então, uma ligação. Então, agora, eu quero que vocês me falem que ligação é essa aqui. Não precisa fazer esses desenhos todos. Ah, professora, mas eu não vou saber fazer esses desenhos. Não precisa. Basta você analisar aqui, ó. Ah, desculpa, ainda esqueci dos hidrogênios. O hidrogênio é S, outro hidrogênio S aqui também, que são esses hidrogênios. S, SP, desculpa, S, SP, P, S, SP, né? Então, aqui, ó, queridos, vejam bem. Se dá um composto desses para vocês analisarem, que tipo de ligação tem aqui? Bem, esse, você analisa o carbono, cada carbono. Esse carbono como ele tem uma ligação tripla, a sua hibridação é SP. Essa ligação é SP. Então, aqui vai ser sigma, S do hidrogênio, SP do carbono. Entre os dois carboninhos, sigma, uma delas, sigma, SP, SP, e as outras duas serão ligações pi. Aqui, sigma, SP, S, né? Sigma, SP, S. Então, é bem fácil. Vamos ver, agora eu posso fazer qualquer ligação. Vamos dizer que eu tenha lá esse aqui, ó. C, dupla, o butadieno, tá? Tem o butadieno, aqui, ó, butadieno, aqui, H, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui não precisa pôr, aqui H e H. Esse aqui é o butadieno 1, 2, sempre tem que enumerar, porque poderia ser uma dupla aqui, né? Então, butadieno, butan 1, 2, dieno. O que nós fazemos aqui? Eu quero, cada carbono, eu quero que analise e diga que tipo de ligações nós temos aqui. Então, você vai analisar o carbono. Por favor, olha que é fácil, tem que prestar atenção. Um carboninho com uma ligação apenas simples. Se uma simples aparecer, tetraedro regular, 109 graus de ângulo. Hibridação SP3. Aqui o carboninho aparece com uma dupla e uma simples. Né? Parece uma ligação dupla para esse carbono aqui. Então, a hibridação desse carbono aqui, do carbono 2, vai ser SP2, tá? Já esse carboninho aqui tem duas ligações duplas, vicinais, né? Estão ali juntinhas as duas ligações duplas. Então, se for uma tripla ou duas duplas desse jeito aqui, esse carbono vai hibridizar na SP. Tá? Então, esse carbono é SP. E esse carboninho aqui tem uma dupla e três simples, mas tem uma dupla, então este carbono aqui é SP2, tá? São as hibridações do carbono. Só simples, SP3. Uma dupla apareceu, SP2. Duas duplas juntas ali, SP. E se tivesse uma tripla, seria SP também. E esse carboninho aqui tem uma dupla e o resto é simples. Opa, 1, 2, só dois carboninhos, perdão. Né? Dois carboninhos ali. Seria, então, aqui S, SP2, S, SP2. Aqui o quê? Sigma, SP2, SP e pi. Aqui seria o quê? SP2, SP e uma seria pi, aqueles orbitais pi puros. Aqui seria sigma, SP3, SP2. Aqui seria o quê? Sigma, S, SP2. Sigmas, 3 sigmas, SP, 3, S. Tá, gente? Então, não é difícil, só que tem que prestar bem atenção, fazer, olhar direitinho. Eu vou dar um resuminho aqui para vocês, vamos ver se esse resuminho aqui é importante, tá? Eu acho que ajuda um pouquinho. Então, orbital S tem a forma esférica, né? Orbital P tem a forma de halteres, né? O carbono, só o carbono, por enquanto, que nós vamos aprender outros tipos de hibridação, mas por enquanto o carbono. Se o carbono tiver apenas simples ligação, aqui, só simples ligação, tá? Simples ligação, todas simples, as 4 ligações simples, ele tem hibridação de que tipo?
Esse aqui não são hibridações, são orbitais normais, tá? Normais. Aqui hibridação. Hibridação de que tipo? A hibridação sp3. Qual a forma? Tetraédrica. No espaço ele é tetraédrico com ângulo desses tetraédrico de 109 graus e 28 minutos. Quando o carbono, assim, vamos pôr o carbono assim, desse jeito, perdão. Carbono, tá, só simples. Quando o carbono fizer uma dupla ligação, uma dupla e duas simples, ele terá a hibridação do tipo sp2. A forma, então, essa aqui é tetraédrica, ligação apenas simples, né? Toda sigma simples. Aqui, hibridação do tipo sp2, né? Seria o quê? Trigonal plana, trigonal, ângulos de 120 graus entre os orbitais. Quando o carbono fizer uma ligação tripla e uma simples, ou duas duplas assim, ó, acumuladas, nós vamos ter hibridação do tipo SP, será linear, tá? Linear, e claro que se for linear, o ângulo é de 180 graus. E a musiquinha? Quando o carbono quer ligar, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Hibridação. Se a ligação for simples, tetraedro regular, 109 graus é o ângulo. Para vocês, hibridação sp3. Se uma dupla aparecer, tem que lembrar, estrutura é trigonal, 120 graus é o ângulo. 120 graus é o ângulo. Esqueci a música. Agora eu fiquei com vergonha. Não. Se uma dupla aparecer, ó, que legal, estrutura trigonal, 120 graus é o ângulo. Não deixe para depois, a hibridação é do tipo SP2. Se uma tripla aparecer, se uma tripla ou duas duplas aparecer, tem que lembrar, estrutura linear, 109 graus, não, estrutura linear, e a hibridação que será, tô doidinho pra aprender, só pode ser do tipo SP, 180 graus, pum, pum, 180 graus, pum, pum, e acabou, tchau pessoal.